Prática de ativação do portal 77 para o mês de julho com a chama violeta. Hoje, o etéreo se aproxima do mundo material para entregar aquilo que sua alma há tempo desejava. Permita que esse portal conduza sua energia para um novo nível de compreensão, equilíbrio e realização. Desperte sua consciência junto à sabedoria divina. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz.
Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar.
Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração.
Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77 desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado.
Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos.
Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia
como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida.
Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma.
Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77 desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização.
Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças.
Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77 desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir.
Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual.
Portal 77, fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim
a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta.
Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta,
envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77 desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina.
Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz.
Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77 desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar.
Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração.
Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77 desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77 fortaleça a minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado.
Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos. Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado. Portal 77, desperte em mim a inteligência espiritual para reconhecer o melhor caminho a seguir. Recebo esse dia como um encontro sagrado entre minha essência e a fonte. Chama violeta, envolva minha existência com a sua presença que purifica e transforma. Que tudo aquilo que já concluiu seu propósito seja dissolvido na luz. Minha consciência se expande além dos antigos limites impostos por minhas crenças. Me permito escutar a voz serena da verdade que habita em meu coração. Que cada decisão tomada a partir de hoje nasça do discernimento espiritual. Portal 77, fortaleça minha confiança para caminhar sem medo em direção aos meus sonhos.
Eu escolho seguir guiado pela luz da consciência desperta. Que a ordem perfeita se estabeleça em minha vida. Que meus pensamentos vibrem em perfeita sintonia com a verdade divina. Chama violeta, eleve minha frequência ao nível da realização. Fortaleça minha vontade de conquistar. Torne real tudo que faça meu coração sorrir. Me conecte à minha matriz essencial. Assim seja, está decretado.